foi justo? Eu gostei de modo geral do clássico, acho que as duas equipes, né, mesmo jogando apenas a terceira rodada do campeonato, num horário, né, bastante difícil pela temperatura, eu acho que as duas equipes se empenharam bem, a gente fez um bom clássico, ao meu ver, tivemos boa parte do controle do jogo como um todo. A única coisa que eu não gostei foi do pênalti que a gente fez, né? Porque está no manual, não atravessa a bola na frente da área, chuta para frente, acabou a brincadeira. Até aquela hora do segundo tempo, o Atlético não tinha dado um chute a gol. E a gente já tinha chutado uma bola no poste, estava muito mais perto, né, ao meu ver, do segundo gol do que do gol de empate. Então aí cometemos o erro, faz parte da vida da gente, são tomadas de decisões, né? E aí avaliamos mal e fizemos a penalidade máxima, ficamos com 10, foi um momento difícil, quase perdemos o clássico em 3 minutos. Porque Murilo entrou e logo em seguida também rebateu uma bola mal e podíamos ter tomado o segundo gol. Então, são ajustes naturais que fazem, não precisamos nem instruir jogador desse nível que a bola não se faz isso, todo mundo sabe, mas às vezes você toma a decisão errada lá dentro e aí nos custou o empate. Mas o clássico, de um modo geral, foi bem, apesar das questões confusas, acho que foi justo as decisões do árbitro, acho que o lance do Léo, nós olhamos, né, que foi o lance do primeiro tempo, acho que foi falta, as duas penalidades máximas, né, acho que foram. Então, está dentro daquilo que é um clássico, com suas discussões pós-clássico, mas eu acho que as coisas foram bem. Mano, eu queria que você falasse especificamente de 2 jogadores. A análise é sempre coletiva, mas o Henrique, que faz mais uma partida impecável no meio-campo, com força, com tranquilidade, sendo o capitão do Cruzeiro como é. E o Thiago Neves que foi alvo de, o Grêmio quer, o Grêmio está querendo, mas o Cruzeiro sempre tranquilo, observando tudo. Você é um treinador também que consegue tirar bem do Thiago. Ele, depois de uma lesão pequena na panturrilha, volta também em grande estilo. Bom, as coisas de início de temporada já foram ultrapassadas, né? Em termos de negociação, de pretensão de A ou de B. Eu sempre falo que os grandes jogadores têm interesse dos grandes clubes. E por isso que o Thiago ficou aqui. O Cruzeiro, como grande clube, né, disputou a sua permanência com os principais clubes do Brasil. E Thiago se sente bem aqui. Inaugurou hoje a sua passagem no Cruzeiro com a camisa 10, justa, camisa 10 que foi dado a ele, que ele conquistou, né, lá dentro do campo esse direito. Veio de uma parada, mas é o jogador que não sente tanto quando volta de uma parada, pela sua capacidade técnica, né, pelo seu entendimento de jogo, soube se posicionar bem, a bola passou muito por ele no primeiro tempo, importante passar por ele para nós, e por isso que jogamos um jogo dentro do nível que conseguimos jogar. É um jogador que faz falta para a gente, a função, principalmente, é uma função importante em um time de futebol. Quando a gente tem um jogador que faz bem como o Thiago, o time já tem uma boa caminhada avançada para construir as jogadas ofensivas. Falar do Henrique é chover no molhado, né? Mas você vê que de períodos em períodos tem alguém querendo tirar o Henrique da titularidade do Cruzeiro e às vezes a gente não consegue entender porque essas coisas que o Henrique vem fazendo há anos, né, sistematicamente, jogo após jogo, com eficiência, com liderança, que é importante como capitão da equipe, né, só nos deixa muito contentes aí de poder contar com um jogador desse nível. E às vezes o fato de outros não entrarem não é porque não tem capacidade para entrar, é exatamente pela capacidade que o Henrique tem de fazer bem a função como faz há muito tempo. Mano, você falou a respeito dessa tomada de decisão errada, que acabou saindo o gol do Atlético. O Cruzeiro é um time muito experiente, a gente vê que você fica maluco ali na beirada do gramado, dá essa bola lá em cima, manda ela para o escanteio, enfim. O que o Cruzeiro tem que fazer para, num jogo vamos supor, que estiver valendo mesmo um título, para não ter esse tipo de vacilo com essa tamanha experiência que o time tem e para não ter essas tomadas de decisões erradas? Olha, primeiro o jogo estava valendo. Mesmo.
Um clássico estava valendo mesmo, né? Porque não é porque a gente não consegue a vitória que eu vou tirar o mérito da grandiosidade do jogo. O jogo é grande por si só, então estava valendo, né? E o Cruzeiro erra muito pouco em jogos decisivos. É só olhar para trás aí. Nós estamos aí disputando jogos decisivos desde que eu cheguei aqui nos 3 anos, né? Chegamos numa semifinal de Copa do Brasil, perdemos para o Grêmio, chegamos no outro ano e fomos campeões, chegamos no outro e fomos bi. Então, nos momentos cruciais, erra pouco, né? Erra tão pouco que, às vezes, a gente não precisa nem se preocupar com isso. Mas também acontece, né? Talvez até esse solzinho aí na cabeça, das 12h30, 12h45, faz o cara raciocinar um pouquinho diferente, às vezes, do que ele raciocinaria em outra condição. E pode avaliar mal como aconteceu isso. Mas jogos grandes não se ganha nem se perde por causa de uma individualidade, né? Eu sempre acho que a gente tem que ver mesmo o coletivo foi bem. Temos jogadores chegando que vão certamente, né, dar mais opções para a gente, principalmente na hora de mexer na equipe ou de começar com outra formação. Isso nos dá uma perspectiva de crescimento em relação à equipe do ano passado que me deixa confiante para uma grande temporada. Mano, a substituição do Rafinha também com a entrada do Jadson deu uma nova dinâmica ao time, uma modificação. Isso também foi por conta do forte calor, porque o Rafinha jogou em Divinópolis, sentiu no final do jogo, no jogo contra o Patrocinense ficou de fora. E, além dessa questão física, foi também uma questão de mudança de jogo para a partida? Não, a questão do Rafinha é porque o Rafinha sentiu, não sei se vocês repararam na imagem, talvez às vezes passa batido, né? O Rafinha deu uma arrancada, sentiu um pouquinho, em função da sequência, né? Ele teve uma semana que a gente teve que cuidar para ele poder jogar o clássico. Então também não ia submeter a partir daí, do momento que o jogador sente, para nós lesionarmos e perder um jogador que nem o Rafinha, que é extremamente útil aí por 2 meses, 3 meses no início da temporada. Não tem sentido nenhum. A escolha do Jadson foi para colocar um meia pelo lado, né? Ainda penso que alguns jogadores, como o Kaiser, por exemplo, eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Isso aqui já é um jogo top, então vamos devagarinho, vamos levando, vamos como a gente sempre faz. E já havia conversado com o Jadson antes do jogo, se houvesse, porque tínhamos certeza que Rafinha não terminaria os 90 minutos, que era se podíamos fazer uma alteração tática colocando ele aí. Então a escolha foi por isso. Mano, na somatória dos 90 minutos da partida, a gente pode afirmar que o Cruzeiro teve melhor na maioria do tempo, foi o time que mais propôs o jogo. A gente pode fazer essa afirmação? Penso que sim, eu vou nessa linha. Eu sempre respeito as opiniões contrárias e o outro lado, né? Que às vezes enxerga um pouquinho diferente da gente, também aqui não é para criar nenhum tipo de celeuma. Mas principalmente, né, a partir de 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro se assentou bem em campo, controlou bem o jogo, criou muitas dificuldades para eles nos marcarem, né? E o Atlético é uma equipe que gosta muito de tocar a bola e tem qualidade para tocar a bola. E o Cruzeiro não deixou isso acontecer durante boa parte do jogo. Isso é mérito, né, em função daquilo que vimos e principalmente da execução dos jogadores que, ao meu ver, fizeram muito bem. Bem, mano, você já falou aí sobre essa questão do futebol e a gente ainda não teve condições de te ouvir sobre a questão desse momento difícil que Minas Gerais passa. Eu gostaria de ouvir uma palavra do técnico Mano Menezes, direcionado às pessoas de Brumadinho, muitos torcedores do Cruzeiro, muitos torcedores do Atlético. Qual que é a sua palavra neste momento sobre esse crime ambiental que aconteceu aqui em Minas Gerais? Olha, primeiro, assim, uma preocupação com o descuido de quem tem que cuidar disso, né? Não é possível que em 3 anos nós tenhamos 2 tragédias dessa magnitude e não se tome uma providência para que as pessoas não percam suas vidas em condições como essa. Acho que temos que ser mais rigorosos, se estamos cuidando, temos que fazer melhor, não é possível, né? Que é uma coisa desse tamanho, que não vai acontecer da noite para o dia, aconteça 2 vezes num curto espaço de tempo, como aconteceu aqui. Segundo,
muita tristeza por parte das famílias, da gente assistindo. É muito duro assistir isso, você perder familiares nessa condição. Sempre é duro, mas nessa mais duro ainda, né? Inclusive a dificuldade de você recuperar os corpos das pessoas para você poder fazer, né, um enterro pelo menos digno quando você perde alguém muito querido da sua família. Então, o que a gente pode tentar fazer nessa hora é tentar ajudar, né, principalmente aqueles que ficaram e que estão numa condição não só de tristeza, mas na condição de ter perdido quase que tudo, ou tudo, daquilo que construíram numa vida inteira. Mano, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho da atuação do Fábio, mano. Com certeza esse empate passou pelas mãos dele, né? Logo após o gol de pênalti do Fábio Santos, ele fez 2 defesas impressionantes. Queria que você falasse um pouquinho do Fábio aí, dessa atuação dele no jogo. Pô, é outro jogador que falar dele é uma redundância, porque o Fábio está sempre na ponta da performance alta do jogador que faz a defesa do jogo, né? E nós, graças a Deus, temos um goleiro como ele para, nas horas mais importantes, mais difíceis, nos dar essa segurança de, quando não pudermos vencer, pelo menos sair com empate. Boa tarde, mano. Eu queria só que você voltasse um pouquinho nessa questão aí de Brumadinho. Você acha que o clima hoje estava diferente? Assim, você sentiu alguma coisa diferente por tudo que a região passou nos últimos dias e também por causa do calor, que estava muito forte? Estava diferente pelas duas situações, claro, né? Quando acontece uma coisa desse tamanho, uma tragédia desse tamanho, as pessoas vão dormir diferente e acordam diferente, né? Não se pode passar insensível uma situação como essa. A questão do calor, eu penso que no verão, forte do verão, você jogar às 11 horas da manhã, como nós jogamos hoje, não dá para esperar facilidades, né? Então, até me surpreendi com o ritmo do jogo durante os 90 minutos. Achei que no segundo tempo as equipes iriam cair mais ainda. E acho que vai por conta de ser um clássico, da superação dos jogadores, da rivalidade, você querer superar o seu maior rival, então você tira algo mais lá de dentro para tentar ainda entregar nos últimos 30 minutos de um jogo um futebol que respeite o torcedor que veio no estádio também nessa hora, que é o que a gente tem que fazer. De modo geral, achei que foi bom. Mano, você não hesitou em colocar hoje o Thiago Neves no jogo, que naturalmente comprova que ele vinha bem, né, nessa preparação. E você já tem planos para quinta-feira? De repente o pensamento é dar uma rodada nesse time aí, outros jogadores em campo na quinta-feira? Você pretende fazer isso ou não? Bom, vamos ver, logo na frente nós vamos ter 4 semanas cheias, 5 semanas cheias sem jogo no meio, em função dos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores. Então poderemos, né, quem sabe, rodar um pouquinho menos para tentar tirar o melhor dos jogos nesse momento, e vai dando um condicionamento também paralelo. Vamos jogar com Boa. Boa, você sabe, fez 5-0 ontem no líder do campeonato. Então não dá para esperar facilidades lá, e a gente vai pensar nessa pontuação. Quanto antes nós chegarmos na nossa classificação, melhor, podemos administrar lá na frente situações mais favoráveis. Obrigado. Mano, é aquele empate que você sai com a sensação de derrota? Tristeza, decepção? Não saio triste, não. Eu sei que nós podíamos ter feito mais naquele momento do jogo. Mas o jogo de futebol é tão cruel que logo depois do pênalti nós também podíamos ter sido derrotados, né? Porque o Atlético entrou cara a cara com o Fábio naquele lance do Murilo. Então, é como é. Eu saio satisfeito com parte do nosso rendimento. Até tinha um pouco de preocupação com aquilo que podíamos fazer já no terceiro jogo, enfrentando um clássico pela frente. Mas a equipe se ouve bem. Eu acho que estava muito próximo da vitória naquele momento em que cometemos o erro e, em função do erro, a penalidade máxima. Então, essa parte é a parte boa. Vamos fazer as pequenas correções, como sempre temos que fazer, mas não podemos desvalorizar aquilo que fizemos já contra um adversário grande como é o Atlético Mineiro. Ok? Boa tarde.